tarde, pessoal do 7º ano. Vamos começar mais uma aula de geometria, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde. Para começar a nossa aula, nós vamos corrigir a atividade da aula anterior. Vou fazer com bastante calma e atenção para que vocês tirem todas as suas dúvidas do conteúdo, tá certo? Então, nossa atividade começa na página 162 com a questão 14, que diz assim: observe as figuras e calcule. Letra A razão entre a área colorida e a área em branco na figura 1. Então, a área colorida é 7 e a área em branca vai ser 15, que é o total de quadrinhos, porque esse que está colorido também já foi branco, não é isso? Então, a razão vai ficar 7 está para 15. Na letra B, ele diz a razão entre a área colorida e a área em branco na figura. Então, nós temos 4 colorida, essa em branco é como se fosse o total, que é 8, não é isso? E aí, essa fração a gente pode reduzir. Eu posso simplificar, vou dividir aqui por 4 e vou dividir aqui por 4. Então, 4 dividido para 4 dá 1 e 8 para 4 dividido dá 2. Então, a resposta vai ser, a razão vai ser 1 está para 2. Aquela questão, se fosse uma prova e você parasse aqui em 4 para 8, estava correto? Estava, eu considerava. Eu só estou colocando essa opção de simplificar para caso a questão seja de marcar e aí você resolveu ir lá para marcar, não tem 4 sobre 8, mas tem um meio, aí você lembra que um meio é a mesma coisa que 4 sobre 8 simplificada, tá certo? Mas se a questão for aberta e você parar aqui, eu consideraria correto, tá certo? Então, vamos para a próxima questão, que é a questão 17. Diz assim: observe as figuras e calcule o que se pede. Nós temos a figura A e a figura B. Então, na letra A da 17, ele diz assim: para você calcular a razão entre o perímetro da figura A e o perímetro da figura B. Pessoal, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, na figura A, você sabe que ela tem 4 lados e cada lado tem 4 centímetros, porque ela é um quadrado e o quadrado tem todos os lados iguais. Então, o perímetro, então você vai fazer a razão da figura A, né, o perímetro da figura A pela figura B. O perímetro da figura B. Então, a figura A, como eu já disse, ela tem 4 lados, cada lado de 4 centímetros. Então, o perímetro é a soma dos 4. 4 mais 4 mais 4 mais 4, que vai dar 16. E a figura B, ela é um retângulo, e aí nós temos um lado de 8 centímetros, então esse outro de baixo, que é equivalente, também mede 8, um de 5 e o do outro lado também mede 5. Então, se eu fizer 5 mais 5, 10, 8 mais 8, 16, 10 mais 16, 26. Então, a razão vai ser 16, que está para 26. Eu posso simplificar aqui, ó, dividindo por 2. E aí, eu vou ter 16 dividido para 2 e 26 dividido para 2 vai dar 8 está para 13, que é a razão equivalente. Como eu disse, para aqui a resposta está valendo, mas se for de marcar, você tem que procurar a simplificação, tá bom? Na letra B, a razão entre a área da figura A e a área da figura B. Então, nós vamos pegar agora a razão da área da figura A pela figura B. Entendam a diferença. Perímetro é a soma de todos os lados. Já a área é outra coisa e a gente segue aquelas regras que a gente já viu de cálculo de área. Por exemplo, o quadrado, o cálculo da área dele é lado ao quadrado. Então, eu vou pegar 4 e elevar ao quadrado. E a área do retângulo é base vezes altura. Então, eu vou fazer 8 vezes 5. Aqui vai dar 4 ao quadrado, 16, que é 4 vezes 4, 16. E 8 vezes 5, 40. Eu posso simplificar, né, aqui, ó, por 2. E eu vou ter como resultado final, ó, 16 dividido para 2, 8. E 40 para 2 vai dar 20, não é isso? Vamos dividir logo por 8, que aí vai mais rápido. E vai dar, aqui eu poderia simplificar de novo. Eu vou simplificar aqui logo por 8, tá bom? Vou dividir por 8 e aqui por 8. Então, vai dar 16 para 8 dá 2, 40 para 8 dá 5. Então, como não há um número que divida 2 e 5 ao mesmo tempo, eu paro aqui. Então, a fração final vai ser 2 está para 5, tá ok? Agora, nós vamos para a questão 18, que agora a gente vai ver as razões especiais, tá bom? A questão 18 diz assim:
Calcule a velocidade média de um carro que percorreu uma distância de 480 km e gastou para isso 4 horas. Ó, pessoal, a gente viu que para calcular a velocidade média, nós vamos pegar o espaço e dividir pelo tempo. O espaço percorrido foi de 480 quilômetros, dividido pelo tempo que ele gastou, que foi 4 horas. Aí eu vou dividir 480 para 4, que vai dar 120 quilômetros por hora. Quilômetros vem do espaço e hora vem do tempo. Então, a velocidade média desse carro foi 120 quilômetros por hora. A 19. Um tigre tem 2,5 metros de comprimento e um gato tem 35 centímetros. Qual é a razão entre o comprimento do tigre e do gato? Para a gente poder encontrar a razão, vamos primeiro igualar as unidades de medida. Então, eu vou pegar 2,5 metros, que é do tigre, e vou transformar em centímetros. Então, vai ficar o seguinte, ó, aquela regrinha lá, 1 metro tem 100 centímetros. Aí, se eu quero saber quanto 2,5 metros mede em centímetro, aqui eu coloco X. Essa regrinha eu já expliquei em outra aula para vocês, tá certo? Então, fica assim, ó, X vezes 1 é X e 2,5 vezes 100. X vai ser igual a 2,5 vezes 100, dá 250 centímetros. Ou seja, 2,5 metros equivale a 250. Agora que eu deixei as unidades tudo igual, né? Centímetro e centímetro, aí eu venho, ele quer a razão do comprimento do tigre, que é 250, em relação ao gato, que é 35 centímetros. Então, a razão vai ser 250 está para 35. Nós podemos simplificar dividindo por 5. 5. E vai ficar 250 para 5 vai dar 50. 35 para 5 dá 7. Então, como não há um número que divida 50 e 7 ao mesmo tempo, eu paro aqui. Então, a razão vai ser 50 está para 7. Sempre aquela questão. Se fosse a prova, você parou aqui, eu consideraria correto. Mas se for uma questão de marcar, você tem que simplificar para encontrar a alternativa. Tá certo? Eu vou apagar aqui, pessoal, para a gente fazer agora a questão 20, que é a próxima questão. Tá bom? Na questão 20, tem assim. De São Paulo a Rio de Janeiro, um carro gasta 5 horas e um avião percorre a mesma distância em 40 minutos. Determine a razão entre os tempos. Então, para fazer isso, nós vamos primeiro transformar todos dois na mesma unidade. Então, nós vamos transformar 5 horas em minutos. Aí fica assim, ó, 1 hora tem 60 minutos. Então, 5 horas vai estar para X. X vezes 1, X, e 5 vezes 60. X vai ser igual a 300 minutos. Ou seja, 5 horas equivalem a 300 minutos. Aí, agora, nós vamos fazer a razão entre os tempos, não é isso? No caso do avião, o tempo foi de 300 minutos. E no caso do carro, foi de 40 minutos. Então, a nossa razão vai ser 300 está para 40. Que aí a gente pode simplificar, dividindo aqui por 20, ó. E aqui também por 20, a gente vai ter que 300 dividido para 20 vai dar 15. E 40 dividido para 20 vai dar 2. Então, a razão vai ser 15 está para 2, no caso, em minutos, porque a gente deixou tudo em minutos, tá certo? A questão 21 diz assim, uma torneira tem uma vazão de 95 litros por minuto. Qual será a razão equivalente que demonstrará a vazão em 1 hora? Então, ó, pessoal, presta atenção aqui. Ele diz que essa torneira tem uma vazão de 95 litros por minuto. Aí ele quer saber qual vai ser essa vazão em hora, né? Em 1 hora. A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Aí eu quero saber quanto vai equivaler 95. Aí, para saber, não é 95 litros por minuto? Então, para saber em 1 hora, eu vou fazer 95 vezes 60. Por que vezes 60? Porque 1 hora tem 60 minutos. Fazendo essa multiplicação, eu vou obter 5.700 litros por hora. Significa que em 1 hora, essa torneira vai estar gastando 5.700 litros, tá ok? Agora nós vamos para a questão 23. Deixa eu apagar aqui, para a gente poder ir para a questão 23, tá certo?
A 22 não fazia, não é isso? Então, a 23. A distância entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo é de aproximadamente 400 quilômetros. Um carro levou 5 horas para percorrer esse trajeto. Determine a sua velocidade média. A velocidade média, a gente já viu que é o espaço, que nesse caso é a distância entre as duas cidades, que é 400 quilômetros, dividido pelo tempo gasto para percorrer esse espaço, que nesse caso aí foram 5 horas. Então, a velocidade média, pode ser VM ou pode ser só V, vai ser igual a 400 dividido para 5, que vai dar 80 quilômetros por hora. O quilômetros vem do espaço e hora vem do tempo. Então, a velocidade média desse carro é 80 quilômetros por hora, tá certo? Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa correção e encerra também a nossa aula, porque como a semana nós já estamos próximos das avaliações, então a gente vai parar o conteúdo por aqui, vou parar também a aula por aqui, não vou dar mais conteúdo novo, e aí na próxima semana a gente tem a nossa revisão para poder fazer a avaliação, tá certo? Se ficar após assistir o vídeo, corrigir sua atividade, se ficar alguma questão, pode me chamar, estou disponível de 1 às 5 para tirar dúvida, ou a gente tira no dia da revisão, tá bom, pessoal? Tchau e um abraço!